Hoje nós vamos construir a nossa página de portfólio, né? Vamos dar uma repassada aqui no nosso sitezinho, vamos aqui no nosso navegador. Olha, o nosso site está nesse formato, né? O estágio atual dele é esse aqui. A gente tem aqui o menu sobre e a gente tem o menu aulas, né? No meu caso, eu estou montando aqui um menu, estou trabalhando assim num site característico de um professor, né? Mas é óbvio que vocês vão adaptar esse site para a realidade de vocês. Então, a página sobre, ela já foi construída, nós temos aqui um link para a instituição do professor, um link para o GitHub, um link para o LinkedIn. Criamos, definimos toda essa parte de estilização do nosso site com CSS e hoje nós vamos trabalhar aqui na página aulas. Tá? Esse vai ser o foco da aula de hoje. Tá? Vamos seguir o nosso roteiro e trabalhando aqui com o nosso código que já está aberto aqui no VS Code. Muito bem. Inclusive, essa aplicação aqui, olha, vocês observem aqui, ó, que a gente já está rodando no nosso servidor local, né, no live server do VS Code. Já abrimos com o live server e ele já está rodando aqui. Então vamos lá. Vamos aqui selecionar o nosso roteirozinho e vamos começar a construir essa página de portfólio. Vamos lá. Bom, nessa etapa nós vamos iniciar uma página de portfólio com estilização de cards e posicionamento de elementos HTML com CSS Grid. A gente vai conhecer esse recurso, bem bacana. Ao clicar no menu Aulas, será aberta uma página referente às aulas do professor. Será apresentado um roteiro para inserir vídeos do YouTube na página. A gente vai ver isso. Não vai dar para a gente poder concluir todo esse conteúdo hoje, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Mas hoje a gente vai avançar bastante nesse aspecto aí. Vamos lá. Bom, inicialmente, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso HTML, o nosso index.html, e vamos gerar um arquivo chamado classes.html. E esse arquivo classes é exatamente o arquivo que vai fazer referência à nossa página de aulas. Uma parte do menu superior será mantida e no container, aquele container wrapper, né, deixaremos a tag H1 com conteúdo aulas. Deixa eu voltar lá para a nossa classe, que parece que chegou algum aluno aí. É o Davi. Boa noite, Davi. Já iniciamos aqui. Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Então, pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte. Olha aqui, dentro desse nosso código, dentro do VS Code, eu vou aqui, ó, vou selecionar, eu posso clicar com o botão direito, mandar copiar o arquivo, clico com o botão direito novamente nessa área, mando colar, ele vai criar um arquivo aqui, ó, index copy, vou renomear esse arquivo, vou chamá-lo de classes.html. Tá? Então, os conteúdos estão idênticos, né? Então, de acordo com o nosso roteirozinho aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai manter tudo, né? Até essa parte do wrapper aqui, ó. Até a parte do wrapper. Então, a gente tem aqui essa parte inicial, nós temos os menus, né? Sobre aulas. Então, essa parte do wrapper aqui, esse container, nós vamos tirar essa imagem, nós vamos manter apenas o H1. Tá? E nesse H1 aqui nós vamos chamar de aulas. Chamar de aulas. Tá? E essa parte aqui de baixo a gente também tira. Vamos salvar. Bom, é assim que está a nossa página. Vamos executar esse classes? Vamos lá. Vamos abrir com o Live Server. Então nós temos aqui já o escopo dessa nossa página, né? Essa nossa página aulas, tá? Temos aqui os menus e temos aqui esse título H1 com aulas. Beleza. Vamos dar sequência. Bom, no slide a seguir definiremos um elemento HTML chamado section, esse carinha aqui, ó, que representa uma seção genérica contida em um documento HTML. Esse é o conceito, né, da section.
geralmente com um título, quando não existir um elemento semântico mais específico para representá-lo. Esse section ele tem aquela característica de seção, né? Em nosso site, esse elemento, esta tag, terá o sentido semântico, apenas semântico, de uma seção, seguindo a mesma analogia de uma div, né? Então, a gente vai utilizar section, mas a gente poderia também chamar de div, né? Mas a gente vai criar uma section para a gente poder definir essa semântica para o nosso site. Vocês vão entender qual é o objetivo depois. Então, vamos lá. Bom, utilizando um atalho do VS Code para a criação da tag section, isso eu quero mostrar para vocês. Olha, eu vou abrir aqui, lá na página, né? Então, aqui embaixo, ó, eu vou começar a definir essa section, tá? Então, eu vou inicialmente mostrar esse atalho para vocês, que eu achei assim bastante interessante, que é o seguinte, ó, você começa a digitar section.cards. A minha intenção aqui é criar a tag section e já definir um atributo de classe chamado cards. Então, o VS Code ele permite que você faça isso de forma assim bem automatizada. Então, você digita section.cards. Então, você veja aqui, ó, que ele já faz o desenho aqui do que ele criaria para você. Então, se você selecionar esse atalho dele aqui, ó, ele já vai criar essa tag para você. Ó. Então, se você der um Enter aqui, ó, ele já vai criar isso aí. Tá? Já adiantou um pouquinho, né? Agora, eu vou voltar tudo aqui e vou mostrar para vocês o seguinte. Se você colocar um hashtag aqui, né, um joguinho da vela section, o que ele faz? E ele vai criar para você essa mesma tag section, só que ele cria um ID, ao invés de uma classe. Tá? Então é um atalhozinho assim bem bacana, que esse ponto aqui eu achei interessante assim mostrar para vocês ganharem um pouquinho de tempo na hora que vocês forem efetuar a digitação. Muito bem, então vamos criar aqui uma nossa sessão. A gente cria a nossa sessão. E dentro dessa sessão iremos inicialmente inserir uma imagem. Para isso iremos criar um container de imagem, uma div chamada card image, o image, né? Traço container conforme a figura a seguir. Então aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma div para a gente poder inserir uma imagem. Eu já vou definir uma classe para ela, né? E depois nós vamos estilizar essa imagem. Nós vamos estilizar aqui a nossa sessão e vamos também estilizar a nossa imagem. Então, eu vou recorrer agora ao meu esqueminha aqui para a gente poder adiantar, né, a nossa digitação aqui, ó. Então, nesse caso, eu vou copiar aqui esse container. Na verdade, eu vou fazer até o seguinte aqui, ó. Vou copiar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl C. Eu volto aqui no VS Code. Eu já vou colocar, inclusive, os comentários, né, que eu criei. Então, aqui a gente já criou. A gente manteve aqui a seção, a gente criou essa div, né, card, como está aqui no nosso esqueminha, né? Então, a gente vai fechar agora esse container. A gente fecha essa div. Ah, né? Então, pronto. Beleza. Criamos já esse nosso container. Então, agora, a gente vai utilizar um recursozinho aqui para a gente poder colocar uma imagem dentro desse container. Então, vamos lá. Vamos seguir o nosso roteirinho aqui. Então, nós chamamos já, né, de... eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Eu vou... nesse ponto aqui, eu havia criado aqui esse card imagem, mas eu resolvi criar uma div superior chamada card, né? Então eu vou manter essa div superior aqui, tá? E vou aqui dentro, depois vocês vão entender o porquê, tá? Que eu vou criar essa imagem aqui. Então eu criei uma seção, criei um container, que é a minha seção, chamada cards, criei um outro container chamado
card, que é uma div dentro desse container aqui, da seção. E agora eu vou criar um outro. Eu vou criar assim, agora sim, o da imagem. Tá? Esse card de imagem aqui. Então a gente volta aqui. Então agora sim. Eu venho aqui. Vou copiar isso aqui. E vou colar nesse ponto. Só que eu vou fazer o seguinte. Essa imagem, na verdade, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai obter essa imagem aqui. Tá? Então eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Isso aqui, na verdade, vai ser onde eu vou colocar um vídeo. Né? Então, eu vou colocar a imagem de um vídeo. Então, eu já coloquei aqui a tag de imagem, coloquei o source, que vai ser a fonte de onde eu vou buscar isso, essa imagem. Eu coloquei aqui um texto alternativo, vídeo aula de web. Tá? Vou salvar. Ok. E aí, agora, falta a gente fechar aqui essa div, né? Ok. Maravilha. Então, agora, no nosso roteirozinho aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai obter essa imagem. A gente vai fazer o seguinte, olha só. Agora vamos buscar uma imagem de um vídeo no YouTube, clicando com o botão direito no vídeo e copiando o endereço do link. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá no meu canal do YouTube, tá? Vou vir aqui, ó. Eu já estou inclusive com ele aberto aqui, já me adiantei. Eu estou com esse canal aqui aberto, né? Onde está a nossa playlist, né, desse nosso curso. Então está aqui. O que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos buscar uma imagem desse vídeo. Então a gente vai clicar com o botão direito num vídeo qualquer e vamos copiar o endereço do link. Vamos copiar o endereço do link. Então a gente volta aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, tá? Vou dar um cliquezinho com o botão direito e vou copiar o endereço do link. Então eu estou na minha área de transferência já com esse link salvo, né? Já copiei na área de transferência aqui da minha máquina. Tá? Então, já estou com esse link aqui salvo, o endereço do link salvo. Então, a gente volta aqui. Tá? Uma vez que eu fiz isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos buscar uma imagem daquele vídeo do YouTube utilizando o YouTube Thumbnail. Clicaremos no link abaixo, indicado abaixo. Então, eu vou mostrar para vocês um recursozinho, olha. Eu já estou com essa página aqui aberta. Você vai lá no YouTube, você digita YouTube Thumbnail. Quando você digita isso aqui, ele vai abrir essa relação para você e você vai selecionar essa opção YouTube Thumbnail Grabber. Tá? Então eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês que eu já também já estou com isso aqui aberto. Eu já digitei aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês, olha. Que eu já digitei, né? E ele trouxe o conteúdo e eu já cliquei aqui. Eu já abri numa outra aba, eu abri essa opção aqui, ó. Tá? Então, eu vou colar aqui, vou dar um Ctrl V, lembram, né? Que é exatamente aquele link, né? Que estava lá na minha área de transferência. Eu colei ali e você vê que ele já mostrou todas aquelas imagens referentes a esse meu vídeo aqui do YouTube. Tá? Então, ele já trouxe aqui as imagens. Eu vou escolher uma delas. Eu vou escolher, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Tá? Que vai ser a imagem que eu vou utilizar lá naquele container que nós estamos criando. Tá? Então a gente volta aqui para o roteiro para vocês acompanharem a sequência. Olha, então, até esse ponto eu fiz, eu vim, colei aqui, né? Aí na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar uma imagem. E eu vou copiar o endereço dessa imagem aqui também. Então eu venho aqui, ó. Agora voltei para o meu site, vou clicar com o botão direito, olha. Clico com o botão direito e vou também copiar o endereço da imagem. O endereço dessa imagem aqui, ó. Tá? Beleza, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente volta lá para o nosso site e nesse container que a gente acabou de criar, referente à nossa imagem, a gente vai colocar a fonte. Onde é que a gente vai buscar essa imagem? Tá? Que era o que estava faltando para a gente. Então a gente vem aqui agora no VS Code, eu venho aqui nesse ponto, ó.
tá? Aqui eu já tinha criado a tag imagem, né? Vou dar um Ctrl V. Maravilha. Tá? Já salvei. Então, agora, se a gente pegar isso aqui, se a gente executar isso aqui, se a gente voltar lá no nosso navegador, lá na nossa aplicação, olha, você vê que a nossa página agora, né, ela só tinha aqui os menus e esse título aulas, esse H1, né? Agora não, agora já tem uma imagem aqui. Claro que a gente vai trabalhar na estilização dela, né? Mas o fato é que ele já trouxe essa imagem, vocês acompanharam como é que a gente obteve essa imagem, tá? Agora voltamos aqui na nossa apresentação e vamos dar sequência. Então vamos lá. Bom, aí eu mostrei para vocês que eu obtive a imagem, né? Executando, né? Aqui, ó, nosso servidorzinho, né? Beleza, agora em seguida criaremos uma nova div referente ao conteúdo do container, com uma tag P de texto conforme a seguir. Então, eu tenho essa imagem, eu vou criar aqui embaixo da imagem um texto que eu vou falar sobre essa imagem. Eu vou chamar isso de container do conteúdo. Eu vou criar uma div, um outro containerzinho, e eu vou definir uma classe, né, um seletor de classe chamado card content. Tá? Então, a gente vem aqui, eu entro aqui no meu rascunho, vou copiar isso aqui, já está pronto, né? Vou dar um Ctrl C, a gente vai fazer passo a passo para vocês acompanharem. Então agora, ó, abaixo dessa div aqui, ó, dentro do meu card, né? Dentro dessa div card, eu venho aqui e vou dar um Ctrl V. Beleza, então agora eu já tenho aqui, ó, dois containerzinhos, né? Então agora, esse container aqui, ó, ele tem apenas esse título P, chamado Criando e Estilizando o Menu do Projeto. Rubens Guimarães. Bom, isso aqui é o título desse meu vídeo, Criando e Estilizando o Menu do Projeto. Tá? Então agora a gente volta lá no site, vamos ver o que ele já fez aqui. Ó. Você vê que aqui embaixo, ó, olha lá, aqui embaixo ele já colocou esse texto que eu já disse para ele inserir. Tá? Beleza, então a gente volta aqui para o nosso roteiro e vamos dar sequência. Olha, vamos também inserir um container informativo. Então nós colocamos a imagem, colocamos um textozinho abaixo da imagem dizendo, fazendo uma referência para aquela imagem, para o vídeo, né, que a gente vai mostrar. E aqui embaixo eu vou colocar um outro containerzinho com algumas informações, por exemplo, o tempo do vídeo e o preço do vídeo. No caso, o curso é gratuito, né, então eu vou colocar aqui, ó, free, livre, free. Tá? Então eu vou inserir esse container. Então a gente vai lá no nosso rascunho, a gente vem aqui, vou selecionar esse container, vou dar um Ctrl C, volto lá no VS Code e da mesma forma, seguindo a mesma analogia, eu vou inserir esse container aqui embaixo. Tá? Muito bem, deixa eu dar uma alinhada aqui, parece que eu fiz bobagem aqui dentro. Ó. É aqui. Ok. Então agora, dentro então desse container card aqui, ó, eu tenho 3 outros containers. O da imagem, o que tem um textozinho explicativo sobre essa imagem, sobre esse vídeo, e aqui embaixo algumas informações também sobre ele. Então, olha, eu vou salvar, salvei, então agora a gente volta lá no site, a gente vê que ele já colocou as informações aqui embaixo. Tá? Bom, observem que a gente está inserindo os conteúdos, mas por enquanto nada de estilização, né? Por enquanto só conteúdo. Vamos lá. E normalmente é assim que a gente trabalha, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte, ó. Então aqui eu fiz aqui no roteiro o desenho da tela, como é que ela está. Vamos lá. Antes de iniciarmos a estilização dos conteúdos, vamos inserir um container div class card. Foi aquilo que eu fiz, tá, pessoal? Foi aquilo que eu já tinha feito, que eu já havia feito. Eu criei um container
para poder agrupar esses 3 outros containers que nós acabamos de fazer, o de imagem, o de conteúdo e o informativo. Então, eu criei esse container maior aqui. Tá? Beleza. Inclusive, aqui no código, eu até coloquei até um comentário dele que não veio no vídeo, mas eu coloquei aqui, ó, container para agrupar os vídeos. Tá? Porque a nossa intenção mais tarde de inserirmos mais de um vídeo, não somente um. Tá? Beleza, então isso aqui já foi feito, a gente prossegue. Com o esquema da página aulas construído, vamos a seguir estilizar os conteúdos inserindo os estilos no final do arquivo style CSS. Então a gente retorna aqui para o nosso VS Code. E agora, olha, nós temos o nosso index.html que nós não mexemos, criamos esse classes.html e os estilos, a estilização para essas classes que nós criamos aqui, ó, será feita dentro do arquivo styles.css. Então eu vou lá no finalzinho dele. Na última aula nós havíamos configurado aqui, nós havíamos estilizado os links, né? Então agora a gente vai prosseguir. Beleza, agora a minha estratégia vai ser a seguinte, a gente volta aqui para o roteiro e eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar todo esse trecho aqui, ó, até esse card info, e a gente vai trabalhar em cima desses comentários aqui com vocês. Tá? Então a gente retorna aqui para o meu rascunho, eu vou selecionar o meu styles, aí eu venho até aqui embaixo, depois daqueles últimos links que a gente fez, né, que nós fizemos na última aula, e aqui inicia, ó, tanto que eu coloquei um comentário cards aqui, ó. Tá? Então, eu vou selecionar até, deixa eu ver aqui, que ponto eu vou até o card info aqui, eu vou até essa parte aqui. Vou dar um Ctrl C. Ok. Isso. Vamos trabalhar aos pouquinhos, porque a gente vai explicando, né, passando os detalhes para vocês. Então, a gente vai colar aqui. E o detalhe que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar essa grid aqui, que é uma coisa que vai vir depois, então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui sem. E vamos voltar aqui para a minha apresentação. E vamos ver que está tudo de acordo, né? Ok. Beleza. Então, agora, pessoal, a gente vai trabalhar nesses comentários aqui para vocês entenderem a estilização. Nosso foco agora é explicar a questão da estilização. Então, vamos lá. Então, olha, inicialmente nós viemos aqui, ó, vamos recapitular. Aqui em classes, nós criamos um container aqui, ó, por meio da tag section, que nós chamamos de cards. Então, inicialmente, eu vou estilizar esse card. Então, quando eu faço a estilização desse cards, ele vai estilizar tudo que tem aqui dentro. Ó. Tudo que tem aqui dentro. Tá? Todo esse conteúdo aqui, ele vai ser estilizado. Tudo que está dentro dessa section. Então, olha, toda essa parte aqui, o que eu defini para essa classe cards, para esse seletor cards, vai ser definido para todo esse contexto. Tá? Vai ser uma estilização pai, digamos assim. Aí a gente vem aqui, né? A gente comenta agora o estilo que nós aplicamos. Em primeiro lugar, o que nós fizemos, né? Coloquei um comentário estilizando a section cards. Nós definimos um limite máximo de largura de 800 pixels, quer dizer, essa aqui vai ser a largura máxima de todo esse meu conteúdo, tá? Isso, de todo esse meu conteúdo aqui, ó, a largura máxima que ele vai utilizar na página, na área de trabalho é 800 pixels. Com relação à margem, a gente vai fazer um alinhamento ao centro, né, utilizando esse recurso que vocês se lembram bem, né, da parte do margem, né, aquela propriedade margem. Então, a gente vai voltar aqui, ó, eu vou salvar, e a gente volta aqui para o site para vocês verem esse efeito. Tá? Vocês vejam que, olha, ele já centralizou todo o nosso conteúdo, né? Lembrando que a seção, ela engloba tudo, ela engloba tanto a imagem, quanto esses comentários que nós fizemos,
e como também aquelas informações, né, de tempo e de preço do vídeo, né, desse vídeo aqui. Beleza, tá? Então, apenas com essa estilização aqui já melhorou bastante o visual. Só que agora a gente continua. Então, agora, a gente está definindo agora esse seletor ponto card. Lembrando que o ponto define o quê? Define o seletor de classe. Então, esse card aqui, olha, foi a cor que nós definimos, que inclusive, eu vou até fazer o seguinte. Eu tinha feito isso numa outra etapa, mas eu já vou adiantar. Eu já criei aqui uma variável usando aquele mesmo artifício, aquele mesmo recurso que eu já ensinei numa aula anterior, quando nós criamos aqui uma variável color green, eu criei uma outra variável chamada color site. E eu atribuí um valor, né, uma cor de fundo para ela. Então eu já vou definir isso aqui lá em cima, né, porque a gente já está usando. Então aqui, ó. Porque como a gente vai usar em mais de um lugar, para não ficar repetindo esse código, a gente cria uma variável. A variável color site. Então, aqui nós definimos, aqui olha, para o seletor card, vamos lembrar aqui, quem que é o seletor card? O seletor card é esse container aqui, ó. Tá? Na verdade, é tudo isso aqui, né? É toda essa div aqui. Inclusive, eu vou até dar uma melhorada aqui em termos de... Opa! Aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. Deixa eu ver aqui. Abrir, fechei, abrir, fechei, abrir, fechei. Isso. Parece que tem uma div sobrando aqui. Body section. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tenho aqui essa seção, eu tenho esse card. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acho que tem uma a mais aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Agora acho que está ok, né? Isso, olha. Seguindo essa indentação aqui, né? Beleza. Vamos ver lá se o site está rodando direitinho. Tá ok. Bom, então agora, retornando, né? Aí a gente tem a estilização desse card aqui, ó. Desse container que agrupa esses três outros. Tá? Que é esse aqui. Tá? Deixa eu fechar isso aqui, né? Tá? Então, o que a gente vai estilizar? A gente vai criar uma cor. Observem bem, olha. A gente tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, que nós definimos, né? Então, eu vou dar uma corzinha diferente para isso aqui. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? Aqui no Styles, a gente colocou aqui o card e colocamos um background color. Vamos salvar isso aqui, né? Vamos salvar. Olha, agora sim, né? Agora sim você vê que ele está com uma corzinha diferente, ó. Tá vendo que eu não tinha salvo? Então ele colocou uma cor de fundo para tudo isso aqui. Só que essa parte aqui é a parte da imagem, então não tem como aparecer a cor. Agora essa parte de baixo aqui, ele já mostra uma cor de fundo diferente da cor de toda essa nossa área aqui, né? De todo esse nosso corpo, tá? Então a gente considerou essa cor aqui que nós definimos por meio dessa variável color site. Eu vou retornar aqui para mostrar para vocês que foi aquela que nós criamos aqui em cima, tá? Então vamos lá para baixo, vamos retornar e vamos continuar. E o que nós fizemos aqui? Fizemos o seguinte, criamos uma estilização especificamente para a imagem. Então, olha só. Ó, nós criamos uma classe específica para tag imagem, para imagem. Né? Então, a gente chamou essa classe de card image container, o container dessa imagem. Então, o que nós fizemos aqui foi o seguinte, a gente colocou uma largura de 100%. Aí eu coloquei um comentário aqui que eu vou ler para vocês e depois eu acrescento alguns detalhes. Olha, o que faz esse 100%?
ajusta o container da tag IMG em 100% da largura da tag imediatamente superior a ela, ou seja, a tag que contém uma definição de largura. No nosso caso, o seletor .cards, que é superior ao .card image container IMG e possui uma largura definida. Então, o que aconteceu foi o seguinte, olha só. O que ocorre é o seguinte, essa largura de 100% é uma largura de 100% dentro desses 800 pixels que foram definidos. Por quê? Porque esse card imagem, olha, ele é um container que está dentro do container card, que está dentro e da seção cards. Só que a seção cards, nós definimos aqui uma largura de 800. Então, esse 100% ele vai ocupar 800%, 100% desses 800. Tá? Essa é a ideia. É 100% do pai. Se por acaso esse card aqui tivesse um tamanho definido, ele iria ocupar 100% do tamanho desse card, porque é do container imediatamente superior a ele, olha. Imediatamente superior. Só que esse card aqui eu não defini um tamanho, tá, para ele. Ok? Muito bem. Então vamos seguir aqui. Então já explicamos essa parte e finalmente a gente vem aqui, ó. O que nós fizemos aqui? Nós criamos até uma coisa bem interessante aqui, ó. É uma forma em que nós utilizamos para aplicar uma propriedade a dois seletores. Então eu tenho o card content e o card info. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui são classes, né, que nós definimos aqui embaixo, olha. Card info, card content. Tá? Então eu tenho esse container de conteúdo e tenho esse container de informação. São dois containers. Que eu chamei o primeiro de card content, que é o de conteúdo, e o card info, que é o container informativo. Eu quero criar uma propriedade que seja única para os dois, que seja a mesma para os dois. Então, para eu não precisar repetir isso, para eu não precisar colocar card content, padding 24, card info, padding 24, eu posso usar essa vírgula aqui. Ó. Quando eu coloco essa vírgula, eu consigo, eu estou informando para ele que essa propriedade padding que eu estou definindo vai servir para os dois containers, tá? Essa é a ideia dessa vírgula aqui, desse agrupamento, tá? E o padding, vocês se lembram, é um espaçamento, como nós colocamos apenas um valor aqui, ele vai considerar esse valor aqui, ó, como um espaçamento superior, superior e inferior, né? Superior e inferior, e lateral. Superior e inferior e nas laterais. É aquele conceito do box model, né? Nós falamos aí numa aula anterior também, tá? Beleza, então esse pad aqui é um espaçozinho, né, que ele dá, né? Então a gente mostra aqui para vocês, olha. É esse espaçozinho que ele dá aqui em cima, aqui embaixo ele deu um espaçozinho, como ele deu para esse aqui também, ficou um espaçozinho duplo, né? E aqui também. Então ele deu em cima, ó, em cima, embaixo e nas laterais, tá? Beleza, beleza. Então, bom, finalizamos essa parte inicial, só que a gente vai avançar mais ainda nessas estilizações, tá? Então vamos continuar. Vamos lá, vamos prosseguir aqui no nosso roteiro. Então o resultado foi esse que vocês viram, que a gente já viu, né? Agora vamos utilizar um recurso chamado grid para o conteúdo do container card info. Então vamos lá. Quem é o card info? A gente vai ver isso. Vamos alinhar o tempo do vídeo e o free dentro de um grid. Então olha só, vamos voltar lá no site. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse tempo do vídeo e vou pegar essa informação aqui de preço de free e vou colocar dentro de uma grade. Qual que é a ideia da minha grade? Na verdade, a minha intenção é colocar isso numa linha, tá? Só que eu vou colocar no formato de uma tabela com uma linha e duas colunas.
que vai ser a minha grid. Tá? Então, eu definindo uma grid, essa grid vai ter duas células, uma primeira célula, uma segunda célula, a célula da esquerda, a célula da direita. Uma linha com duas colunas, ou duas células. E eu vou colocar esses conteúdos aqui, ó, esse aqui na célula esquerda e esse aqui na célula direita. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai definir essa grid, para a gente poder fazer isso. Tá? Então, vamos lá, olha só. Eu vou lá no meu esqueminha, né? Eu vou copiar aqui. Eu vou aqui embaixo, eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa parte do card info aqui, ó, por etapas, tá? Vou dar um Ctrl C. A gente volta aqui. A gente insere aqui no final a estilização para o nosso card info. Beleza, então aqui o que nós fizemos? Em primeiro lugar, vamos relembrar, né? Quem é o card info? Vamos lá, a gente volta aqui no nosso HTML. O card info é o quê? É o nome que eu dei para a classe referente a esse container aqui, ó, o container informativo. Tá? Então, eu quero estilizar o card info. Então, o seletor que eu vou utilizar é esse pontinho, né? Ponto card info. Vamos lá, quais as propriedades que a gente está definindo? A gente definiu aqui um display grid. O que faz o display grid? O que faz o display grid, pessoal? Ele define que o container estará inserido em um grid. Ele já cria a grade. E esse grid template columns, ele define o seguinte, ele define duas colunas. Então, olha, se eu tenho dois aqui, ó, um FR são duas colunas. Esse 1 aqui, ele corresponde à fração que a célula vai ocupar dentro das colunas. Tá? Então, nesse caso, a gente vai dividir uniformemente, a gente vai usar só um. Mas eu poderia colocar um outro valor. Tá? Bom, vamos ver o resultado disso aqui? Vamos lá. Vamos lá ver agora no nosso site. Olha, você vê ó, que ele já criou aqui, ó, uma grade. Tá? Se a gente quiser visualizar melhor isso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode chamar aquele o inspecionar, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou vir aqui no inspecionar. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui ó, nos meus elementos, eu vou abrir aqui, ó, dentro do meu HTML, eu vou abrir o corpo, eu vou lá naquela parte de baixo, naquela parte do card, ó, no cards, né, eu tenho aqui a minha seção, tá vendo? Aqui, ó, quando eu passo o mouse aqui, ele seleciona toda a seção, que é esse conjunto todo, ó. Agora eu vou abrir aqui a div, essa div aqui, ó, deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui. Essa div cards aqui, ó, também é tudo, né? Vocês se lembram, né? Que ela também contempla os três, né? Os três containers. Agora eu vou lá no card info, ó, que esse aqui de baixo, ó, card info. Ó, quando eu passo o mouse, você vê que ele seleciona todo o card info. Mas eu quero especificamente eu quero card info, exatamente, é o que a gente está estilizando, né? O card info aqui, ó, vocês observem aqui embaixo que ele já mostra, ele destaca essa grade que nós criamos, ó, são duas colunas, olha, vou passar o mouse aqui de novo para vocês verem, tá, essa cor azul, tá vendo? Então você vê ali, ó, você vê inclusive uma divisóriazinha aqui, ó, né? Olha lá, entre as duas células, né? Então esse é o efeito da grid que nós criamos, tá? E nós pedimos para criar com duas colunas, tá? Ok, beleza. Vamos voltar aqui. Bom, agora que a gente já estilizou o nosso card info, vamos melhorar, vamos evoluir, vamos lá. Vamos aperfeiçoar isso aí. Então, olha, o resultado foi esse que eu mostrei para vocês. Bom, agora nós vamos... Aqui foi aquele ponto que eu disse para vocês que a gente definiria variável, tá? Então, como eu já fiz isso, né? Como eu fiz a cópia, então essa parte aqui já está pronta. A gente já criou essa variável. Ok.
Depois vocês vão entender o porquê dessa variável, que eu usei em outro ponto do nosso código, tá? Vamos lá. E vamos substituir o valor da propriedade background color para a variável que criamos. Isso aqui foi o que nós fizemos, né? Isso já está pronto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Olha, aqui, nesse ponto do cards aqui, ó, aqui a gente já colocou a variável. Então, isso aqui também já foi feito, tá? Bom, agora vamos estilizar o seletor card price. Vamos agora estilizar o preço. Vamos vir aqui no nosso HTML, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Eu quero configurar isso aqui, tá? Eu vou criar um estilozinho diferente para esse free aqui, tá? Na verdade, eu vou centralizar e vou criar uma corzinha de fundo diferente. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, eu vou lá pegar o meu roteirinho, vou copiar essa parte aqui, vou dar um Ctrl C, vou voltar lá embaixo, né? Vou inserir aqui e a gente vai salvar e vamos trabalhar nos comentários, tá? Vamos entender aqui a ideia. A ideia é a seguinte. Bom, aonde está aquele preço, a gente vai criar um fundo preto. Ora, mas essa cor aqui é exatamente aquela que nós utilizamos, olha. O card price está dentro do card, né? A gente vê aqui, ó, o card price está dentro do card. E aí eu estou definindo a mesma cor para os dois. Tanto para essa classe, quanto para essa. Bom, então não faz muito sentido, Rumi, você utilizou a mesma cor. Só que o detalhe é que eu utilizei aqui uma propriedade chamada filter, que me permite definir, por exemplo, um brilho. Tá? Eu tenho várias opções, tá, para isso. Só que nesse caso aqui, eu defini um brilho de 90%. E o resultado, vocês vão ver aqui, ó. Olha, o resultado é que esse fundinho aqui, ó, você vê que ele tem uma corzinha um pouquinho diferente. Teoricamente seria essa cor, só que ele deu um brilho que diferenciou a cor aonde a gente tem o preço aqui da cor desse container. Tá? Essa é a ideia do filter que tem esse brilho aqui definido, né? Nós definimos também um padding, né? A gente definiu um padding para poder dar um espaçamentozinho, né? Tanto nas laterais, na superior e inferior. A gente colocou aqui 5 pixels nas partes superior e inferior e colocamos 20 pixels nas laterais. É aquela ideia do box model, né? Daquela última aula. E a gente criou uma borda arredondada de 20 pixels para esse container card price, né? Então esse card price aqui, ó, você vê que ele é diferenciado. Você vê que ele é diferente desse tempo aqui, né? Por quê? Porque eu estou classificando só o preço. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ele criou uma bordinha arredondada. Tá? Muito bem. E o que mais que nós fizemos? Fizemos aqui um alinhamento centralizado. Centralizamos o texto. Então, a gente vem aqui, a gente observa que o free aqui, ó, ele está centralizado dentro do container em que ele foi definido. Tá? Bem interessante, né, pessoal? À medida que a gente vai trabalhando, né, a parte do design, né, aí começa a ficar mais bonitinho, né? A gente vai deixando o nosso jeito, né? E o legal do CSS, você entender o CSS, o bacana é isso, é você deixar do seu jeito. Você encontra até alguns sites que criam, que desenham para você, né? Que criam um site para você, mas são aplicativos assim opinados, quer dizer, você fica meio restrito quando você usa isso. Agora, quando você faz na mão, você fica à vontade para fazer o que você quiser. Você quer chegar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mudar a cor, mudar o estilo,
e aí você fica à vontade. Tá na sua mão, o CSS está na sua mão. Tá? Muito bem, então voltamos aqui. Beleza. Bom, depois disso, a gente tem esse resultado aqui, ó. Tá ficando bem bacana, né? Beleza, mas não terminou aqui não. A gente prossegue. O que a gente vai fazer agora? Olha, nós vamos agora replicar esse container card 6 vezes. Então, isso aqui, olha, eu vou criar, na verdade, 6 caixinhas como essa, com todo esse conteúdo, porque eu vou replicar o card, esse container aqui, ó. Tá? Então, dentro desse espaço aqui, eu vou colocar 5 caixinhas como essas. Tá? É o que a gente vai fazer agora. Então, a gente volta aqui, a gente vem aqui, ó. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Olha, eu tenho aqui a seção. Eu tenho aqui esse card. E eu vou pegar exatamente esse card aqui, ó. E vou replicá-lo. Deixa eu replicar isso aqui, né? Vou pegar isso aqui, na verdade. É isso tudo aqui. Vou pegar o comentário também. Então, Ctrl C. E aí, ó. Bom, eu já tenho um, né? Então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Salvar. A gente volta aqui. E aí vamos conferir. Vamos lá. Então eu tenho aqui a minha seção, então eu tenho esse primeiro, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar o mouse aqui, vou recolher essa div, ó, vou recolher, tá vendo? Você vê que ele recolheu, e aí ficou fácil para eu poder conferir. Agora eu vou recolher esse aqui também, ó, 2. Agora eu vou recolher esse, ó, 3, 4, 5 e 6, beleza. Ó, tem aqui a minha seção, né? E eu tenho aqui os meus 6 cards. Tá? Vou fechar aqui. Vou salvar. Então agora a ideia é que esses 6 caixotinhos aqui ficaram dentro da minha seção. Vamos ver o resultado? Vamos lá. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza, né? Só que tá feio, né? Qual a ideia? A ideia é que a gente vai colocar isso aqui também numa grid. Então vamos estilizar de maneira que eu tenha uma grid, vamos considerar uma grid com 2 linhas e 3 colunas. Uma vez que eu tenho 6, eu vou ter 6 vídeos, então eu vou ter 2 linhas com 3 colunas. Então lá os 6 vídeos. Então na primeira linha eu tenho 3 vídeos, na segunda linha eu tenho 3 vídeos. Né? Bom, o que eu vou fazer? Eu não mexo com o card, eu vou mexer com quem? Eu vou mexer com o container section, com cards. É esse cara que a gente vai estilizar. Então a gente volta lá para o nosso roteirinho. E aí a gente faz o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar agora, ó. Vamos estilizar a section .cards, colocando todos os containers dentro de um grid. Beleza, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos trabalhar essa estilização do card. Então agora eu vou lá no meu rascunhozinho. Agora sim, eu vou até copiar ele todo novamente. Selecionar todo ele, vou dar um Ctrl C. Eu volto aqui. A gente vem aqui nos nossos estilos. Eu vou lá no Cards. Né, e vou colar aqui e a gente vai trabalhar só na parte da explicação. Tá? Vamos ver o que a gente implementou. Já vou salvar de uma vez. Tá? Então, inicialmente só tinha essas 2 linhas aqui, né? Eu tinha essas 2 linhas. O que nós fizemos agora? Nós implementamos o grid da mesma forma que fizemos lá embaixo, né? Vocês se lembram, né?
A gente fez aqui, ó, colocamos o display grid, né? Fizemos aqui também. Já inserimos o grid. Agora a gente precisa definir quantas colunas a gente vai utilizar. 3 colunas. Automaticamente ele já vai considerar que são 2 linhas. Né? E aí, como eu quero um espaçamento entre as células, quer dizer, essas 6 células que serão criadas, eu quero um espaçamento entre elas de 20 pixels. E aí a gente utiliza essa propriedade gap. Tá? Muito simples. O resultado é esse aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá? Ele criou, olha, ele criou, deixa eu fechar um pouquinho, porque fica legal nesse visual todo aqui, né? Olha, ele criou 6 containers, que é aquela div card, né? Vamos voltar aqui, ó. Que é essa div card aqui, ó. E essa div card, por sua vez, ela tem o quê? Ela tem uma imagem, ó, uma imagem. Ela tem um conteúdo, que é essa parte aqui, ó. Tá pegando isso aqui como exemplo, né? Essa parte aqui de conteúdo. E tem finalmente esse container informativo aqui, ó. Tá? Esse card info que tá aqui. Tá aqui, ó. Tá? E que a gente vai dar uma melhorada, vamos dar uma trabalhada, né, para poder ficar legal. Tá? Maravilha, pessoal. Maravilha. Tá? Bom, esse é o resultado final. E aí a gente fica por aqui, porque senão a coisa tá ficando muito extensa, né? A gente está ficando com muito conteúdo, né? A gente termina a nossa apresentação, a gente volta aqui no nosso código. Esse é o nosso resultado por enquanto. O que nós vamos fazer na sequência? A gente vai criar, a gente vai definir os vídeos e vamos dar uma trabalhada aqui dentro dessa nossa página de aulas, né? Onde eu vou colocar todas as minhas aulas que eu estou ministrando para esse nosso curso, né? Esse curso de web, utilizando HTML, CSS e JavaScript. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu acho que o nosso site está ficando bem bacana.